Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Hoje está todo mundo apertadinho. Nós estamos com a nossa sala dos estudos em reforma. Então é temporário essa situação. Então, hoje o nosso tema está dentro do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós iremos falar sobre culpa, arrependimento e reparação. Então a gente vai entender, sob a ótica da doutrina espírita, o que esses termos têm ligação um com o outro e o que nós precisamos fazer. A questão do sentimento de culpa que muitas pessoas carregam é um objeto de estudo já de muito tempo, principalmente das ciências que estudam a mente humana. Uma delas é a psicologia. E também não poderia deixar de ser um objeto de estudo da doutrina espírita, porque como todos nós já sabemos, a doutrina espírita é um tripé que está sempre em ligação um com o outro. Religião, filosofia e ciência. Estão sempre embasados na ciência. Nós sentimos, muitas vezes, a nossa consciência inquieta por conta desse sentimento de culpa, que não nos leva a lugar nenhum. E a gente vai ver o porquê disso. E, normalmente, ele acontece quando a gente percebe que faz alguma coisa errada ou quando a gente deixa de fazer algo que depois a gente pensa, eu devia ter feito, e não fez. E essas consequências da culpa na nossa vida são variadas e elas podem atingir muitas dimensões da nossa vida, como a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a nossa vida moral mesmo. E isso tudo vai acarretar no nosso futuro de uma forma que a gente não gostaria que fosse. Principalmente, é objeto de estudo o sentimento de culpa inconsciente, que é algo que a gente traz lá no fundo do baú, como a gente fala, e que a gente não tem acesso. Porque quando a gente tem no consciente, é algo que a gente consegue acessar. São sentimentos que nós conseguimos acessar. A gente pensa e traz. E lá no inconsciente, não. Então, muitas vezes, nós não sabemos o porquê que nós nos sentimos culpados. Muitas coisas vêm desde lá da nossa infância e que vão acarretar problemas na nossa vida adulta. E muitas vezes a gente também não entende o porquê. Se nós falarmos do ponto de vista da psicologia, e que, assim, é um ramo de estudo maravilhoso, inclusive eu ainda quero fazer uma faculdade de psicologia mais para frente, porque eu acho fantástico e acho maravilhoso o trabalho dos meus colegas psicólogos e graças a Deus que eles existem. Mas assim, se a gente for pegar só pelo ponto de vista da psicologia para entender a gênese desses sentimentos na nossa vida, a gente acaba ficando sob um ponto de vista mais materialista. Porque a psicologia, ela estuda o que acontece na nossa vida nessa existência, né? A gente sabe que tem muitos colegas que já entendem a doutrina, mas na profissão precisa ser encarado nessa vida. E se a gente for pegar o ponto de vista doutrinário da doutrina espírita, aí a gente vai entender que vem muito de trás. Então aqui a gente está falando mesmo de vidas passadas. O que determina algumas situações na minha vida hoje e que eu não consigo entender? Muitas vezes a gente vai em terapias, a gente vai em outros lugares, né? Terapia que eu digo é sessão de terapia mesmo, né? No psicólogo.
e a gente acaba não conseguindo entender muitas coisas, porque a gênese disso está lá nas nossas vidas passadas. Bom, eu trouxe no Livro dos Espíritos, para quem está vindo pela primeira vez, esse é o primeiro livro da codificação espírita, ele é todo de perguntas e respostas, e tem uma pergunta que é bem famosinha para quem gosta de estudar o Livro dos Espíritos, que é a 621, onde Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E se nós formos puxar pelo passado, né, da religiosidade, desde o Antigo Testamento e muito mais o Novo Testamento, fala muito. Esse termo é usado muitas vezes, essa lei de Deus. E que muitas vezes nós acreditamos que ela está escrita em códigos, né? Sei lá, no Antigo Testamento era nos 10 Mandamentos de Moisés, que ali estava escrita a lei de Deus. E com certeza também, quando Jesus veio, ele trouxe para nós o Sermão da Montanha, que é um verdadeiro código de conduta para as nossas vidas. Mas a verdadeira lei de Deus, os espíritos respondem nessa questão 621, que ela está gravada na nossa consciência. Então, todos nós trazemos o DNA divino dentro de nós. Nós somos filhos de Deus, então, com certeza, a gente tem o DNA dele. E se nós temos o DNA dele, está escrito em cada um o que é certo e o que é errado. Portanto, quando nós fazemos algo errado, a gente pode até fingir que não nota, mas está na nossa consciência. Ela nos sinaliza. Ela começa a nos incomodar. E pode não ser na hora, mas daqui a um tempo, ela começa a nos martelar na nossa cabeça. Você não devia ter feito isso. Ou então, você devia ter feito assim e não fez. E aí é motivo de muito sofrimento. Eu tenho notado, acredito que os meus colegas que estão aqui também devem já ter notado, nos palestrantes espíritas. E assim, pessoal, deixar claro aqui uma coisa que inclusive hoje nós falávamos nos estudos. É bem importante a gente saber a diferença do que é a doutrina espírita e o que é o movimento espírita. São coisas bem distintas. Então, a doutrina, ela é totalmente imortal, ela está codificada aqui nesses 5 principais livros, foi codificada por Allan Kardec, mas não é dele a doutrina, então também é errado quando a gente fala kardecista. Mas, enfim, a doutrina é dos espíritos. E isso não tem como ninguém negar. Agora, o movimento espírita é outra coisa. O movimento espírita é feito pelos homens, por nós. Então, sim, tem algumas coisas que às vezes a gente acha estranhas. O termo que eu quero falar é o termo karma. Porque às vezes a gente pode entender de uma forma um pouco equivocada quando se usa esse termo, e ele tem sido bastante usado. É como se fosse um destino, que a pessoa está destinada para viver tal situação, tal sofrimento, e como se a dor fosse usada de forma a corrigir. E se nós formos pegar a origem dessa palavra, karma, ela vem do sânscrito, ela é muito usada no budismo, e ela significa ação. Então não tem nada a ver com destino. E se nós formos pensar na palavra ação, ela é totalmente o oposto do que a gente tem entendido com o passar do tempo, de que, eu tenho tal karma, o meu karma é sofrer. Não. O karma, que significa ação, é justamente o contrário, é você ter aquele movimento de modificar coisas que estão fazendo mal na tua vida. Então a gente não pode entender o sofrimento
de uma forma só punitiva e só de que veio para corrigir defeitos nossos, no sentido de que a gente tem que ficar parado, deixar o sofrimento agir na nossa vida, e ainda pior, que é o que a gente costuma fazer, reclamar e se lamentar. Porque todo o sofrimento que vem com lamentação e reclamação não valeu de nada em termos de evolução. Mas então nós entendemos a doutrina espírita como uma doutrina libertadora. Sim. Mas ela nos liberta no sentido de que a gente não precisa fazer nada? Ela nos libera da culpa, porque a gente está falando de culpa. Sim, a doutrina espírita nos libera da culpa. Até porque a culpa e o remorso, que são muito parecidos, eles isoladamente na nossa vida, eles não são garantia de progresso. Por que eles não são garantia de progresso? Porque você pode se sentir culpado e passar uma existência inteira carregando aquela culpa que te entrava, que te deixa inerte, que não te faz dar nenhum passo para frente. E aí toda essa existência que você passou se culpando não valeu de nada. Aí a gente precisa entender como que funciona esse processo de culpa, arrependimento e reparação. São coisas bem diferentes, mas que andam juntas. Eu diria que elas são degraus que a gente precisa subir. Então a culpa seria a primeira coisa que a gente sente. Eu estava assistindo uma palestra do Rossandro, e o Rossandro é psicólogo, né? E ele fala que a culpa e o remorso a gente sente porque a gente é pego no flagra, normalmente. Porque se a gente não é pego no flagra, a gente às vezes nem se sente culpado. Então ele é um sentimento limitado. Porque eu me sinto culpada, ponto. Só. Ah, eu não devia ter feito aquilo com tal pessoa. Tá, o que isso está trazendo para mim? Aí vem o segundo passo, que é o arrependimento. E o arrependimento, ele tem tudo a ver com empatia. Aí já é um sentimento mais elaborado. Porque quando eu falo em empatia, se eu prejudiquei alguém e eu me arrepender de verdade, eu me coloco no lugar daquela pessoa. E aí eu penso que eu não gostaria que alguém tivesse feito para mim o que eu fiz para ela, que prejudicou ela. Então o arrependimento já é um passo a mais. E aí o terceiro degrau é a reparação. Então, reparação é um termo que a gente usa dentro da doutrina. Porque durante muitos séculos a gente foi levado a acreditar, e eu não estou aqui criticando nenhum dogma da Igreja Católica, só para a gente fazer uma reflexão. Nós fomos levados a acreditar, desde lá do tempo da venda das indulgências, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que na Idade Média, as pessoas que tinham dinheiro para adquirir uma indulgência, aquilo era garantia de que ela seria livrada dos pecados. Então, quem podia pagar ia ter seus pecados livrados pela igreja. E quem não podia pagar, não tinha o que fazer. E isso ficou por muito tempo, essa venda das indulgências. Agora, mais recentemente, então, se a pessoa cometesse um erro, por mais grave que seja, e vai na igreja e vai se confessar, o que acontece? Então o padre vai nos dizer que a gente precisa fazer um ritual de rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias e tal, e a gente está
livre, taquites, dos nossos pecados, do que a gente cometeu. Eu não gosto muito de usar essa palavra pecado, mas... E aí eu faço essa pergunta para todos nós. Isso é garantia? Desculpa. Isso é garantia de que eu tô reparando alguma coisa de ruim que eu fiz? Pelo fato de eu fazer um ritual? Ou então antes, quando eu comprava uma indulgência? Então nós precisamos entender esse processo de reparação que a doutrina espírita vem nos mostrar. Então a reparação ela pode se dar de duas formas. E eu falo primeiro aqui da pior, pra gente, né? Vamos falar primeiro da pior coisa. A reparação ela pode ser de forma compulsória, e aí é na expiação. E como que se dá isso? Normalmente, espíritos que estão já recalcitrantes no erro, eles já vieram em várias existências, tiveram muitas oportunidades de mudar e nem se deram conta do erro que estão cometendo há tantas existências, muitos. Eles não querem mudar, por mais que tenham essas oportunidades. E vem de novo, às vezes, né, no plano espiritual, quando a gente consegue ter essa claridade maior, a gente até se propõe. Não, pode me colocar lá com tal prova que eu vou reencarnar e vou fazer diferente, vou fazer certinho. E aí a gente vem aqui e não faz. E passa todas essas existências cometendo o mesmo erro. Vamos dar um exemplo? Um assassino, tá? Um exemplo bem extremo. Então essa pessoa vai chegar num tempo que a espiritualidade vai dizer para ela assim: cara, eu já te dei todas as chances, tu não aproveitou, não tem o que fazer, tu vai. E aí o espírito vai dizer: não, não faz isso comigo. Não, é compulsório. A gente, quando trabalha com isso, no caso uma internação compulsória que a gente fala, é quando existe o mandado judicial, né? E quem que é o mais poderoso dentro da cidade que a gente mora? É o juiz. E no caso lá em cima é a espiritualidade. Então eles vão dizer: não, você vai de forma compulsória, vai expiar. O que é expiar? É passar por grandes dificuldades. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Estados depressivos graves, transtornos mentais graves, doenças físicas que debilitam a pessoa, que consomem a pessoa, né? Durante a existência dela. São exemplos de processos expiatórios desses espíritos que já estão há muito tempo no mesmo erro. Deficiência física. Deficiências. Uhum. Essas coisas que a gente olha, né, com os nossos olhos e a gente pensa assim: meu Deus, por quê? Normalmente numa criança, quando a gente enxerga, né, algum problema mais grave. Então é a expiação. E aí a reparação acontece depois. Primeiro o espírito vai expiar e aí depois ele vai reparar. E o outro tipo de reparação é de forma da prova mesmo, né? Que é a prova? A diferença de expiação e prova. A prova, às vezes a gente mesmo pede no nosso planejamento reencarnatório como maneira de evolução mesmo. Então, são nas coisas simples do nosso dia a dia. São atitudes que nós devemos tomar, escolhas que nós devemos fazer. Por exemplo, fazer o bem para uma pessoa, praticar a caridade moral, porque a material é mais fácil de fazer. Ser educado com todo mundo, às vezes com uma pessoa mais idosa que te segura na rua e quer conversar um monte porque ela não tinha com quem conversar. E às vezes a gente está com pressa, mas você ficar ouvindo e dar a tua atenção, isso é caridade moral. Então, nessas coisas do nosso dia a dia, nós vamos reparando nessa existência. Eu trouxe
um livro aqui que eu nunca tinha trazido antes, eu acho. E que é um pouquinho polêmico, mas ele faz parte também do Pentateuco kardeciano, que é o Céu e o Inferno. Eu tenho ele nesse tamanhinho menor aqui. O Céu e o Inferno é um livro que eu lembro até que a dona Celoí uma vez falava para nós que quando ela começou a estudar a doutrina, ela lia o livro O Céu e o Inferno de dia, né? Para não se assustar de noite. Ele tem um nome sugestivo, né, pessoal? A gente já veio com essa mentalidade de que o inferno é algo que a gente iria queimar lá para o resto da vida, né? E esse livro aqui, ele é totalmente o oposto disso. Ele vem para desmistificar essas ideias. Inclusive, ele tem um capítulo inteiro falando do céu, outro falando do inferno, outro falando do purgatório, que seria o meio termo, né? E ele vem para desmistificar mesmo essas ideias. E depois, da metade do livro para o fim, ele traz muitos exemplos, comunicações mesmo de espíritos. Espíritos sofredores, espíritos felizes, e aqui vem, eles contam como que eles chegaram no mundo espiritual e como que foi. É bem legal. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 7, que tem um item que fala do Código Penal da Vida Futura. E eu trouxe aqui alguns itens para a gente refletir juntos. Esse capítulo, eu aconselho mesmo quem tem esse livro dar uma lida, esse Código Penal. Porque ele é curto, são 33 itens só, não são itens compridos assim, e ele é um resumão da lei de ação e reação que a gente sempre fala na doutrina. Então é bem interessante da gente ler. O primeiro item fala que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Então, isso é o que a gente vem aprendendo aqui, né? No item 5º, olha, aqui, nesse item que é bem curtinho, dá pra gente já resumir o que eu falei no início do nosso preconceito mesmo com essa palavra inferno. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo é inerente à perfeição, a alma traz em si mesma o próprio castigo ou prêmio. Onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Então não existe esse lugar circunscrito, esse lugar físico. É dentro de nós, o céu ou o inferno. No item 6º, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos, olha só isso aqui. Olha a seriedade disso aqui. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então nós achávamos que imperfeições nossas são só eu ser egoísta, orgulhoso, ciumento, avarento. Isso são as nossas imperfeições? Olha o que ele está dizendo aqui. Não fazer o bem é uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Então, olhem só a nossa responsabilidade. Não é só não fazer o mal, é fazer o bem. É bem diferente isso. Aí agora falando já sobre o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Ó, ele está falando que o arrependimento é o primeiro passo, então não é a culpa. Vejam que a culpa é um sentimento que só nos consome.
Mas ele não é suficiente. Só se arrepender não é suficiente, sendo necessário a reparação. É o que nós já falamos. Arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, quando eu faço mal para alguém, ou quando eu deixo de fazer o bem, agora já é diferente o nosso entendimento, não adianta eu me arrepender. Isso é um passo que é fundamental, precisa acontecer. Mas se eu não reparar, não vai adiantar, não vai anular o mal que eu fiz. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Então, sempre é tempo de se arrepender. Se for tardio, o culpado sofrerá por mais tempo. Quanto mais tempo eu demorar para me acordar, mais eu vou sofrer. A expiação consiste nos sofrimentos físicos, já falamos, e morais, que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda numa nova existência, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. Lembram daquela partezinha lá que Jesus fala que é até o último ceitio, né? Até o último vestígio da falta que a gente cometeu, até que não desapareça, a gente vai estar quitando os nossos débitos. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas, de modos a demonstrar-lhes o seu devotamento. Voluntariamente. Prestaram atenção nessa palavrinha? O que isso significa? Que quando eu prejudiquei alguém em vidas passadas e eu volto nessa com as mesmas pessoas, e isso, diga-se família, normalmente, voluntariamente eu escolhi, porque eu quis, e aquelas pessoas também se comprometeram. Então, quando a gente tem um filho difícil, um marido, né? Alguém na nossa família, e que às vezes a gente bota as mãos na cabeça, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer? Eu fiz. Eu fiz. Não foi ninguém que fez por mim. Ninguém paga o débito que o outro contraiu. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Aqui ele começou a explicar sobre aquele segundo ali que eu falei. A primeira forma de reparar é expiando, que é o que está falando aqui, e a segunda é aqui, ó. Nem todas as faltas, né? Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer, e não foi feito. Cumprindo os deveres, as missões e tal. Praticando o bem em compensação ao mal. Aí aqui ele dá exemplos, ó. Tornando-se humilde, se foi orgulhoso. Amável, se foi austero. Caridoso, se foi egoísta. Benevolente, se foi perverso. Laborioso, se foi ocioso. Útil, se foi inútil, enfim. Sempre fazendo a forma antagônica daquilo que a gente fez antes, né? Se eu fui orgulhoso, agora eu preciso ser humilde. E essa é a outra forma de reparar, que não é expiando. E é assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. Aí tem uma pergunta. Para que eu consiga descobrir
a maneira de eu já ir começando a fazer essa reparação é só quando eu desencarnar? Muitas pessoas sim, né? O Márcio é um dos que sempre fala aqui que depois do desencarne é que a gente vai acordar para muitas coisas. Mas aqui Kardec nos fala que existe um meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta, que é desfazer-se o mais breve possível dos seus defeitos na vida presente. Então é agora. Reparando aqui mesmo o mal praticado, para não ter que repará-lo mais tarde e de maneira pior. Quanto mais demorarmos em combater os nossos defeitos, mais rigorosas e penosas serão as consequências. E agora o último item que eu trouxe, que é o 28. A situação do espírito, desde a sua entrada no mundo espiritual, não é outra senão a que ele mesmo preparou para si nessa vida corpórea. O seu Valentim falava sobre isso semana passada, né? Que a gente tem uma maneira extremamente equivocada de achar que depois que a pessoa morre, a gente ainda fala, meu, fulano, né? Cuida de mim. Pessoal, quando a gente desencarna, é só o corpo que perece. O nosso espírito continua com as mesmas sensações. Todas. Não existe, não tem uma fórmula de passar para o outro plano e sensações que nós tínhamos, hábitos que nós tínhamos, serem todos anulados. Então, a vida espiritual, nossa, de cada um, é a que a gente está preparando aqui. Então, como que nós podemos fazer para nos livrar desse sentimento de culpa que muitos de nós ainda trazemos? Aí eu trago aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é aquela, eu já trouxe aqui outras vezes essa mesma questão, que é aquela onde Santo Agostinho nos diz para que a gente faça de noite, todos os dias, um inventário moral do nosso dia. O que é esse inventário moral? É eu me analisar, me cutucar mesmo e pensar assim, o que eu fiz de errado para alguém? Que eu não gostaria que tivessem feito para mim. E melhor ainda, o que eu deixei de fazer? Que tipo de bem que eu poderia fazer para uma pessoa? E são coisas simples. Não são coisas grandiosas que estão fora do nosso alcance. Não! Sempre elas estão dentro do nosso alcance. E às vezes a gente deixa de fazer porque a gente se omite. Outra coisa que também falávamos hoje nos estudos, falar sobre o Evangelho de Jesus. É inadmissível que existam pessoas que estão vindo frequentar a casa espírita, e principalmente entre nós, estudantes, que tenham vergonha de falar sobre Jesus, fora daqui. Não, a gente precisa falar. Quanto mais a gente propagar e multiplicar essa ideia, mais corações vai atingir. E é esse o objetivo. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre essa questão dos transtornos psicológicos, mas o tempo hoje está curto. Mas, assim, só para também trazer como exemplo a questão, eu falei já um pouquinho sobre as depressões, né? Que o processo de expiação tem muito a ver com isso, com os transtornos mentais, muitas neuroses de hoje em dia. Neuroses, quando eu falo, são os transtornos que a pessoa não perde o contato com a realidade, diferente da psicose, onde ela perde o contato com a realidade. Mas as neuroses, então, seriam a depressão, nos seus mais variados graus, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos alimentares, tantas neuroses. Elas estão, sim, muito ligadas aos processos de culpa inconsciente. E aí eu falei no início da palestra, né, que é algo que preocupa muito.
os psicólogos, as pessoas que trabalham com saúde mental, a culpa é inconsciente. Porque você se sente culpado, mas não sabe por quê. Muitas coisas têm, sim, o fundo lá na nossa infância. Né? Eu, que já sou uma pessoa mais velha, na época que eu era adolescente, não existia isso dos pais da gente dizer, vamos procurar um psicólogo para você, uma terapia, né? Não tinha isso. Hoje já tem. Aí eu me pergunto, eu como mãe de adolescente me pergunto, até que ponto também a gente está ofertando demais para os nossos filhos? Porque a gente tinha que matar no osso do peito, né? As coisas que a gente sentia. Principalmente eu que tive um pai alcoólatra e uma mãe depressiva. Queridos, que não me... Mas é verdade, eles sabem. E todo o meu processo de adolescência, e um irmão mais novo, que dependia bastante de mim, não tinha essas partes de, tô me sentindo assim, insegura e não sei o quê. Com a minha autoestima, minha filha fala muito isso pra mim, tô me sentindo insegura com a minha autoestima. Então, às vezes eu me faço essa pergunta. E eu trabalho na área da saúde mental, mas eu me pergunto até que ponto a gente também está valorizando demais essas queixas, pessoal. E o quanto que a juventude nossa de hoje em dia está procurando Deus. Porque não está tudo só na terapia, só no lazer que eles precisam ter, e é lógico que precisam, nas amizades, nas redes de apoio. Não está. Nós sabemos disso. Eu trouxe uma mensagem para encerrar do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos. Enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de ter frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, sim, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, os Atos foram escritos por alguns apóstolos, e Pedro foi um deles. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, isso é uma coisa que a gente não pode se queixar depois, que nós não estamos informados, porque estamos. Então, que nós possamos refletir,
a respeito dessa questão, da culpa, do arrependimento, da reparação. Eu espero que eu tenha me feito entender e agradeço a presença de todos. Que assim seja.